na internet. Tá ok. Entendeu? Então, amanhã ou depois, as pessoas vão ter acesso a tudo que você falou aqui. Tudo Ok. bem? Tudo bem, ótimo. Tá? Porque... Tá gravando. Tá gravando. Meu nome é José Pedro da Silva, filho de Alexandre Luiz da Silva, Maria Antônia Rocha e Silva, natural de Minas Gerais, cidade de Conceição do Mato Dentro. Isso tem no mapa, viu? Tem no mapa, sim. E saí de Minas Gerais, meus pais analfabetos. Saímos de Minas Gerais, do local lá de onde moravam meus avós, lá em Conceição do Mato Dentro. Em 1946, meu pai foi parar numa extração de carvoaria. Morávamos no meio de uma floresta, o vizinho mais perto era uns 1 quilômetro de distância. Era uma vida semi-escrava e não vou entrar nos detalhes, vou dizer que... Por que você fala que era uma vida semi-escrava? Porque é o seguinte, no local que nós trabalhávamos, meu pai trabalhava, minha mãe trabalhava, era tirando madeira para poder fazer carvão. Os carvão as madeiras eram cortadas e depois era feita as tal das caieiras. O que é uma caieira? Você põe muita madeira assim em pé, pelo menos o processo que eu conheci lá. E depois você bota capim e barro em volta e até de baixo em cima faz espécie de um cone. E aí a madeira fica ali, um buraco embaixo, você põe fogo. E aí aquele fogo vai queimando o carvão e tudo tá tampado, e aí queima a madeira, e aquela madeira, depois quando ela termina de fumegar, ela não cria cinza. E aí você tira, depois que esfria, você tira aquele barro, e aí você tem o carvão puro. Então meu pai trabalhava nisso daí. Bom, por que era semi-escravo? Nós vivíamos lá dentro da mata, naquele tempo, mais do que agora, sem legislação trabalhista nenhuma, né? A legislação trabalhista a gente só vai alcançar o setor urbano e depois o rural, mas depois de muitos anos. E você vivia ali, praticamente sem contato quase com a civilização, e você, para comer, você comprava no armazém, e era obrigado a comprar no armazém do próprio dono da companhia. Aí você comprava, então só tinha aquele local para você comprar na caderneta. Quando no fim do mês fazia a contabilidade do carvão que aquela família, aquela pessoa produziu, fazia-se os cálculos e descontava o que a gente havia consumido, tirado do armazém para se alimentar. Bom, aí meu pai é analfabeto, imagina só como é que ele ia calcular aqueles balai de carvão que saía de lá nos lombos das mulas, porque era no meio da floresta mesmo, no meio da mata. Aí a conta era que o patrão mostrava, a conta de pagar os balai de carvão e a conta daquilo que ele tinha consumido no armazém. Então, cada mês que passava, em vez de ele ter um dinheiro, ele ficava devendo. E aí, não podia sair. Eram quantos irmãos? Era eu, a minha irmã e o irmãozinho. A Ercília e o Zé Geraldo, que acabou morrendo por desnutrição, nesse local, com 1 ano e 6 meses. Foi definhando, aí deu aquela mal de simioto que falavam que era doença de macaco. E se tratava só do benzimento e chás. Mas o que o menino precisava mesmo era alimentação e um medicamento adequado. E aí foi indo até que ele faleceu e foi enterrado em Pirapora, a cidade uns 60 quilômetros de distância. Aí, por isso que eu digo que era semi-escravo, porque você não tinha a quem socorrer, tá certo? Bom, a partir daí meu pai tomou a decisão com a minha mãe. Ele disse, nós vamos ter que sair daqui, senão nós vamos morrer aqui. Nunca mais a gente vai conseguir pagar essa dívida, né? Foi daí que ele disse para ela isso, ela falou assim, como é que nós vamos sair daqui? E os homens, os jagunços do homem, os capangas da empresa, não vão deixar de sair, a gente está devendo. Ele falou assim, não tem jeito. Ou a gente vai, enfrenta, ou vai morrer aqui. Ou morre no caminho aí, enfrentando eles, ou eles matam a gente aqui.
Foi daí que saímos de lá, minha mãe fez uma farofa de farinha com sal, e que a gente comia vários dias indo a pé, por meio do mato, não podia andar nas estradas, porque senão o homem mandava pegar, até chegar a Pirapora. Em Pirapora, meu pai ficou ali trabalhando de servente de pedreiro, onde o Estado estava construindo um cais na beira de São Francisco, fazendo um cais, paredão em volta do rio, para o rio não adentrar dentro da cidade, tem um paredão. E o vapor vinha da Bahia, vinha até nessa cidade. Então chegava ali muito nordestino que vinha para ali. Então meu pai trabalhou ali durante 28 dias para poder pegar o trem, que chamava o trem da imigração, que vinha de Minas Gerais, que vinha do Nordeste, que vinha para cá, e era de graça a passagem para quem vinha para cá para poder trabalhar, quem vinha para São Paulo para trabalhar. Aí, mas você tinha que aguardar o dia que passasse o trem, não era todo dia que passava e que você podia pegar. E esse trem, ele tinha os vagões das pessoas passageiro que comprou a passagem, e tinha os vagões reservados para as pessoas que eram migrantes, que vinham para cá para trabalhar, que não tinha dinheiro para pagar a passagem. E aí meu pai trabalhou esses 28 dias, chegou o dia do trem, já estava matriculado para vir. No dia que a gente foi pegar o trem, ele foi no gato lá, no empreiteiro, para poder receber o dinheiro do mês que ele tinha trabalhado, e o cara caiu fora. E nós íamos embora com 5 cruzeiros naquele tempo, que a minha mãe, nesse período, lavou roupa para as mulheres da cidade. A gente ficou na cidade, um galpão da prefeitura, um galpão grande, sem parede, só coberto, e a gente ficava ali, nós e outros pessoal que estavam esperando o trem, durante um mês. E ela saiu procurando as vizinhas para poder lavar roupa para ganhar uns trocados. Aí ela ganhou 5 cruzeiros, que foi o que nós, quando pegamos o trem, viemos com 5 cruzeiros. Eu, meu pai e a minha irmã, né, em 4, até aqui a estação do Brás, aqui em São Paulo. Né? Daí, nós ficamos aí num galpão com muitas outras pessoas que veio também no trem de imigração, que veio do norte, da Lagoa, do Piauí. Ficava tudo no galpãozão que era, não sei se da prefeitura ou do estado. Ficava ali aguardando chegar os representantes dos fazendeiros que vinham do interior do estado, os cafeicultores, mandavam o seu representante buscar trabalhador aqui para levar para as fazendas. Foi daí que veio aparecer um cidadão e chamou meu pai e um outro amigo dele que ele fez na viagem, seu Zacarias, que levou nós. Aí ele convidou meu pai e a família de Zacarias para ir para Santa Adélia, no interior de São Paulo, perto de Catanduva, para trabalhar numa fazenda do Dr. Joaquim. Inclusive era deputado de São Paulo, não sei se federal ou estadual. Nós trabalhamos nessa fazenda durante 1 ano e meio. Bom, aí a situação nossa aí mudou bastante, graças a Deus, em relação ao que nós morávamos lá. Nós lá só comíamos, você não podia nem caçar, você não podia plantar, você tinha que estar em função de fazer carvão. Então, e aí o dinheiro que você ganhava não dava para poder se alimentar, porque você comprava no armazém, depois das contas você não conseguia alcançar nunca o valor de pagar. Então a gente passava fome, e quando comia muito mal. E aqui não, aqui no dia que nós chegamos, eu lembro como hoje, chegamos lá em Jacaúna, que é um patrimôniozinho, já estava combinado que o carroceiro da fazenda ia pegar a nossa mudança, e a mudança era um saco de trapo velho, um com minha mãe e outro comigo, né? E levar a gente para a fazenda. Chegando na fazenda, aí tinha as colônias dos trabalhadores. Tinha a casa grande do dono, depois tinha uma casa do administrador, e depois tinha as colônias de 30, 40 casas, uma seguida da outra, casas muito simples. Sala, cozinha, banheiro não tinha, era lá fora. Né? Essa fazenda era na região de onde? De Santa Adélia. Santa Adélia. Santa Adélia. Santa Adélia fica onde? Fica perto não é mais longe que São José do Rio Preto, é Catanduva, perto de Catanduva.
Tá? Aí nós, aí tinha cada um tinha sua casa para viver, e mobília nada. Eu me lembro como hoje nós chegamos nessa casa, era 4 da tarde, meu pai já foi até o administrador pegar um adiantamento, voltar na cidadezinha, no patrimôniozinho que chamava, né? O patrimônio tinha umas 50 casas, comprar as mercadorias para a gente comer. Então depois que se alimentamos, já era 5 horas da tarde, almoço e janta tudo junto. Já no dia seguinte, já entrar na lavoura do café, colher café. Aí nós ficamos aí 1 ano e meio, quase 2 anos. E o sonho do meu pai era ir para o norte do Paraná, no sertão lá, porque diz que lá o dinheiro corria a rodo, como dizia na gíria, né? Aí nós fomos parar no Paraná, né? E chegando no Paraná, e tem um detalhe que inclusive eu estou relatando no meu livro, que esses 5 cruzeiros que a minha mãe tinha, que serviu para a gente se alimentar durante a viagem, imagina 5 cruzeiros, né, que não sei quanto representava hoje, para você fazer a viagem inteira. E eu me lembro como hoje, no trem as pessoas passavam vendendo aqueles PF, prato feito, né, com aquela linguiça, aquela carne cheirosa, mas nós não podíamos comprar porque o dinheiro não dava. O que dava para comprar era só pão com manteiga. E não era muito não, era um pão para dividir para 4, né? Aí aguentamos até chegar aqui. Quando aqui já melhorou bastante, porque aqui nós tínhamos salário, já era uma coisa mais regulamentada, né? Quem trabalhador aqui, trabalhando, você podia viver uma vida de pobre, uma vida decente. Lá não era uma vida decente, lá em Minas Gerais. Aí nós, melhorou bastante, aí nós fomos para Paraná, fomos para Colorado. Estavam abrindo a cidade nesse tempo, o município. E nós fomos trabalhar numa empreiteira, que era... A empreiteira significa o seguinte: a pessoa tem uma terra, ela arruma uma família e ela empreita uma parte daquela terra para a pessoa plantar o café, para depois, quando o café começar a produzir com 4 anos, você ter uma parte daquele produção para você, outra parte para o patrão, outra parte para você. Mas até então você tem que trabalhar 4 ou 6 anos sem salário, não tem salário, ele não paga nada para você. Agora, tudo que você plantar de arroz, feijão, milho no meio do café, é regulamentado, não pode plantar demais para não matar o café, aquilo ali é seu. E também você pode criar sua galinha, criar seu porco e tal, entendeu? Aí mudou bastante a nossa vida, a vida melhorou, graças a Deus, dava para se alimentar, dava para viver uma vida legal. Só que aí não sei por que cargas d'água, não sei se era mosquito, inseto, me mordeu o dedo, eu era menino, tinha 8 anos. E aqui virou uma ferida enorme no meu dedo, estava acabando com a mão inteira. E ao mesmo tempo que nós melhorávamos, naquele lugar não tinha tratamento médico, não tinha hospital, não tinha nada. Aí meu pai vendeu essa empreiteira dele para ir para outro lugar. E nós estávamos melhorando ali. Eu me lembro como hoje, o meu pai plantou 33 litros de milho, de arroz, 33 litros de arroz e colheu 33 sacos de 100 quilos. Então nós vendemos esse arroz, já deu para comprar. A primeira botina que eu botei no pé foi aí, o dinheiro da venda desse arroz. Com o negócio da ferida voltando, estava piorando, meu pai falou assim: nós tem que sair. Aí vendemos, saí e fomos para Rolândia, que já era um município desenvolvido, perto de Londrina. Ele arrumou lá um sítio para a gente colher o café já pronto, já era uma terra, um local mais antigo, né? E ao mesmo tempo ia para Rolândia para poder fazer o tratamento. Aí nós fomos morar no sítio dos Gorlas. Aí a vida ainda melhorou mais ainda, graças a Deus, né? Foi alimentação, tudo tinha, sabe? Só não tinha dinheiro, assim. Não era classe média, era pobre mesmo, né? E fizemos uma amizade muito grande com os donos do sítio, né? São gente boa, os Gorlas, está lá até hoje. Depois de 50 anos eu voltei lá agora com uma alegria enorme. E nós colhíamos o café. E ali, quanto mais você trabalha, mais você ganha. Quanto mais você ganha por sacas de café produzidos. Tá certo? Então, se você é trabalhador, você
Arrepia que você ganhava um dinheiro razoável. E aí tinha muita gente do Nordeste, do Brasil inteiro, tinha gente trabalhando lá. Que ia lá trabalhar na lavoura, colhendo café, ganhar um dinheiro e depois voltar para suas terras natal, levando, se possível, um dinheirinho para cuidar da família lá. Mas nós ficamos morando lá. Aí ficamos lá no norte do Paraná, e aí eu entrei para a Igreja Católica, né? Nós éramos católicos, eu passei a ser um militante um pouco da Igreja Católica, do ramo bem conservador. Eu virei, depois dos 15 anos, eu virei congregado mariano. Congregado mariano é uma ordem que tem dentro da igreja, onde o pessoal ajuda a cuidar dos interesses da igreja, da religião e assim por diante, né? E fiquei ali esses tempos. Nesse momento, quando foi em 1959, eu já tinha 17 anos, teve um congresso eucarístico em Maringá. Esse congresso eucarístico foi 3 dias. Na verdade, era para rezar, para pedir a Deus, mas também para ter uma lavagem cerebral contra o socialismo e o comunismo. Lembro como hoje. Aí vinha lá padres e mais padres fazer palestra contra o comunismo. E foi logo no ano que Cuba tinha virado socialista. E aí a preocupação da Igreja Católica era que esse país, na verdade não foi em 59, foi em 1960, esse país virando comunista poderia contaminar a América do Sul e a América Latina como um todo. E aí o padre ia dizer para a gente o que representava o comunismo do ponto de vista da cabeça deles, do estudo deles. E aí dizendo que eram pessoas sem alma, sem coração, que usa as pessoas, que as pessoas não podem ter fé em Deus, não podem ir para a igreja, e uma série de coisas. Só falava da parte que eles determinavam como ruim, né? Mas não penetrava o que essa força, o que esse regime representava de fato, né? Então eu assisti durante 3 dias esse seminário, esse congresso eucarístico, e eu me lembro que o padre veio falar um pouco, dizendo que o Fidel Castro, na hora que ele faz a luta, ele apresentava uma medalha que tinha Jesus Cristo imprimido ali. E isso no momento que ele fazia a luta. Depois que ele fez a luta, quando ele entrou no poder, ele virou o lado daquela medalha e tinha a foice e o martelo. Eu me lembro como hoje ele falando essa coisa. E o menino que criado lá na lavoura, que não lia livro, não lia jornal, começamos a ouvir rádio naquele tempo que a gente comprou um rádio, a gente nem isso tinha, sem informação nenhuma. Aí que diabo para mim era o comunismo, o socialismo, para mim era a primeira vez que eu vejo falar, e vejo falar o contrário, mostrando que era um terror. Aí eu volto para a terra que nós estávamos morando, aí nós estávamos morando na fazenda do Joaquim Bacarim, nesse momento, lá em Tabuara. Eu volto para lá e não tinha com quem dialogar para poder dirimir essas coisas, aprofundar essas coisas. E aí eu dialogando com meu pai, eu falei, ó, no seminário lá, no congresso, a igreja, os padres falam isso, e eu fiquei assim, indignado, sabe, de saber que tem gente tão mal assim. E eu tinha ouvido no rádio da revolta que teve em Cuba, né? Mas eu não tinha conhecimento nenhum. Depois que o padre falou isso, aguçou minha vontade de querer conhecer. Eu me lembro como hoje, como nós tinha colhido uma boa colheita de arroz e compramos um rádio, a gente podia ouvir o rádio, as músicas sertanejas, as novelas no rádio. Tinha novela no rádio, que era da Janete Clé, que não sei se devia, acho que morreu agora, morreu. Então, a gente ouvia as novelas dela. A Gleides lembra. Ela lembra. Não, era mais nova. E aí, eu me lembro que juntava mais pessoas lá perto, morava perto, que ia lá também ouvir as músicas sertanejas e ouvir as novelas. E outra coisa que eu fazia muito, que eu tinha entrado na escola, aprendi malemala a ler, e a gente lia aquela literatura de cordel.
eu tinha uma pilha assim, ó, só de livrinhos, aquelas apostilazinhas de literatura de cordel. Aí eu li aquilo e aprendi a ler com facilidade, aí todo mundo vinha para a gente dar risada, né? Ouvindo a literatura de cordel, né? Tá certo? E era uma vida inocente, mas uma vida de uma certa maneira muito gostosa. Eu posso dizer que tem o seu lado difícil, mas por outro lado tem lados maravilhosos do campo, né? A natureza, a bondade do povo, né? Eu me lembro que a gente morava, cada casa no Paraná, você tinha uma casa e tinha um forno de tijolo na beira da casa, onde você, uma vez por semana, fazia ali 15, 20, 25 pães. Pães muito gostosos, com batido, com ovo e tal, muita galinha, e assim por diante. E aí você acabava de fazer aqueles pães, você distribuía para cada casa, você mandava um. Aí você fazia 15 ou 20, você ficava com 2, 3, mas não tinha importância. No dia seguinte chegava mais da comadre de tal, do compadre de lá, de outro, chegava 2, 3, cada dia. Quando você matava porco também era a mesma coisa, você matava seu porquinho, você tirava ali um pedacinho para cada vizinho. E o vizinho fazia a mesma coisa quando matava. Então, eu me lembro disso, eu tenho uma saudade incrível, porque mostrava um pouco a vida em comum, tá entendendo? E ali você era unido na dor, na alegria, era assim uma coisa fantástica, né? Muito, muito legal. Foi um momento muito bom. Mas aí quando chega em 1961, eu queria ser mecânico. Botei na cabeça que eu queria ser mecânico, porque um dia eu vi o nosso patrão ir buscar o mecânico em Londrina, que o caminhão quebrou, e ele ficou 3 dias consertando o motor do caminhão. E eu fiquei ali servindo ele de fruta, de café, de água, pães e tal, e ele trabalhando ali, conversando, cheio de graxa. Eu achei aquilo o máximo. Aí eu queria ser mecânico. Aí quando foi em 61, tinha vindo já para cá, uns 2 anos, um casal de amigos, o Alfredo e a Helena, que eram vizinhos lá, que tinha vindo para São Paulo e estava morando em Osasco. E ele mandava dizer para nós lá que estava vivendo uma vida boa. Ele trabalhava aqui na Cobrasma, né? Aí os cunhados dele eram meus amigos lá, que ficou lá, né? Aí eles diziam, lá o Alfredo faz horas extras e tal, e ganha um salário legal, e assim por diante, todo mês tem seu salário, não sei o quê. Aí a gente, tá na hora da gente ir. Aí eu vim para cá com a família dele, o resto da família que veio para cá. Fui morar lá no Cipava, ele pagava aluguel lá no Cipava, né? Eu me lembro que era na beira daquele, da Visconde não, Visconde Nova Granada, né? Ali tinha, lá na frente tinha uma chácara, inclusive, de os japoneses, que tinha fruta, legume e verdura. Hoje fez tudo o bairro ali. Aí passei a morar ali com eles. Aí fiquei um mês, daí um mês minha família veio para cá. E aí tem uma série de detalhes aí que eu não vou falar, porque senão fica muito comprido. Porque isso aí vai estar na minha biografia, no meu livro. Aí eu vou trabalhar com o dono da casa que alugou pra gente, ele arrumou para mim trabalhar lá no Jaguaré, onde é SCAC. Lembra quando tinha uma empresa que chamava SCAC? Eu não sei se ainda tem ainda. Tinha SCAC, a João Valdan, a SA Vita, era tudo ali. Eu fui trabalhar ali de servente pedreiro. Aí fiquei lá, e aí foi uma coisa cruel, porque eu queria ser mecânico para ter uma vida diferente do que o cabo da enxada. Quando eu vou trabalhar lá, o primeiro trabalho, quando eu começo a trabalhar, o cara me deu uma picareta, uma pá e um enxadão para me cavar a terra. Aí eu falei assim, que ironia, né? Eu saio da roça que estou lá mexendo na terra e aqui vem mexer na terra, né? Só que aí eu fui cavando para fazer as valetas, para poder fazer a estrutura da fábrica, abrir aqueles buracos para botar aquelas estruturas, para depois fazer esse concreto armado para levantar a fábrica. Estava na construção da fábrica. E era um serviço muito penoso e um pessoal muito casca grossa,
O pessoal duro na queda, os chefes e os gerentes e tal. E aí eu trabalhando ali, eu me lembro como hoje, um dia eu tô lá cavando lá os buracos lá, depois ele falou, para aí um pouco. Aí pegou eu mais os 3 ou 4 pessoal, companheiro nordestino, mineiro e tal, vamos ali fazer concreto armado, fazer concreto. Aí foi mexer concreto na mão, sabe? Já estava com os braços assim, o corpo inteirinho tremia de Você tanto tinha quantos cansaço. anos? 19. 19. 19 anos. Isso era 61. 61. Aí quando eu tô cansado, estava quase caindo cansado, ele para aí agora, guarda as ferramentas ali no almoxarifado e me acompanha aqui. Aí quando eu chego assim, 2 carretas, que tinha uns 400, 500 sacos de cimento, ainda quente, que tinha chegado da fábrica da Votorantim. Agora vocês vão descarregar esse cimento e colocar dentro desse galpão. E aí eu falei assim, misericórdia, Deus me ajuda, o que eu vou fazer aqui agora? Não estou aguentando mais nem andar. Isso já eram umas 4 horas. Aí foi, mas tinha que aguentar, né? Aí cheguei assim na beira do caminhão, os outros e peãozadas, eles são duros na queda, né? Ele falou assim, encosta o ombro na carreta e nós vamos soltar o saco, você segura com a mão, senão quebra o seu pescoço. Aí eu encosto ali, e o saco veio, seguro e tal. E quando terminou aquela carreta, ele suviou, veio outra. Acabamos, era quase 8 horas da noite. Eu ali para você, era cãibra de qualquer lugar no corpo. Aí eu fui tomar banho. O banho era um biombo lá, assim, cercado de plástico, um cano assim de 1 polegada, caindo água fria, você entrar ali debaixo, tomar o banho para vir para casa. Quase que não aguento chegar em casa. Mas enfim, Deus me deu força e eu consegui superar. Aí depois disso, um dia, no primeiros postes que foi fabricado, a fábrica pronta que foi fabricado, por negligência ou por falta de conhecimento da minha parte, negligência da parte dele de não ter me orientado, o poste rabiou e bateu no outro assim. Quando o outro operário ergueu ele com a pontinha rolante, o guincho, ergueu um lado, ele vai afinando, então aqui criou uma reação e ele veio e bateu e eu estava aqui. Quando eu vi o poste vir, eu pulei, a minha sorte, senão eu ia cortar as 2 pernas. Em vez dele chegar e dialogar comigo, conversar, que já devia ter explicado isso antes, o cara mandou embora na hora, eu tinha 33 dias de trabalho. Mandaram embora, aí fiquei os dias desempregado, recebi o dinheiro, foi até na Martins Fonte, que tinha um prédio, era lá, o escritório da empresa, era um grande prédio que tinha lá no Martins Fonte, era um dos maiores daquela avenida. Aí eu recebo esse dinheiro, mixaria, salário mínimo, era 9.900 cruzeiros na época. Aí eu entro na Sambra, no mês de janeiro, 15 de janeiro de 62, de servente, de ajudante para poder fazer óleo de mamona na Sambra, no setor de óleo de mamona. Do outro lado era óleo alimentício. Bom, aí eu trabalhava em 3 horários, 6 às 2, de 2 às 10 e 10 às 6. Aí que começa parte importante da história. Porque quando eu entro na Sambra, também a coisa não era fácil. Ali não tinha equipamentos de trabalho, era insalubre, era poeira, era abafado, porque ninguém se preocupava com essas coisas. Tá? Com o arejamento local que está trabalhando, não tem nada disso. E chegava você entrava naqueles galpões assim, milhares e milhares de sacos de mamona, e depois umas caldeiras lá que você ia colocar aquela mamona despejada numa daquelas caldeiras, que vai esquentar, que passa em outra, que vai moer a mamona, e é aquele 24 horas por dia. E eu fui trabalhar ali. E um dia eu estava no banheiro, lavando o rosto, tirando a suor do rosto. Chegou um homem, um companheiro que passava na fábrica, que eu sabia que era o eletricista de manutenção. E para nós, os mecânicos, eletricistas, era uma categoria mais superior, porque nós era tudo peão. Aí quando eu estou ali, eu me lembro como hoje, ele, cabelo castanho, aloirado, os olhos azuis, alto,
bateu nas minhas costas e falou assim: e aí, caboclo, como é que tá aí, Zé Pedro? Eu olhei assim e falei: você sabe meu nome? Eu disse: eu sei, eu te conheço de nome, de vista, quer saber do seu nome, como é que tá as coisas aí? Aí começamos a dialogar um pouquinho ali. Ele falou assim: é dura a situação aqui, né, Zé? Eu falei assim: é duro, rapaz, duro, muito difícil a nossa situação aqui. Aí ele falou assim: e aí, você acha que está justo isso, essa forma de ser? Eu falei assim: fazer o quê? Nós temos que trabalhar mesmo, né? Tá? Ele falou assim: mas vamos conversar sobre isso, vamos conversar sobre isso. Aí um dia, eu saio para almoçar, aí ele passou de bicicleta, que ele tinha ido num bar lá, voltou e me chamou no canto. E me disse o seguinte: ó Zé, deixa eu falar um negócio para você. Eu queria dialogar com você no seguinte sentido: você tem uma facilidade incrível de fazer amizade com o pessoal, e eu já senti que o pessoal da fábrica tem uma amizade grande a você. Você é um líder nato. Aí eu falei assim: calma, pera um pouquinho. Primeiro, o que é líder e o que é nato? Que eu não sabia nada, era um ignorante danado. Aí ele disse assim: não, vamos conversar sobre isso. Ele falou assim: você já ouviu falar em sindicato? Eu falei assim: algumas vezes. Então eu queria levar você no sindicato para a gente conversar lá, tá bom? Tá. Então você sai 3 horas, você me espera, eu saio às 5, nós vamos lá na Lapa, na subsede do Sindicato dos Químicos, e nós vamos conversar um pouco. Foi daí que eu fui para lá e fiquei lá até 10 horas da noite dialogando com o cabra. Esse operário, ele era operário especializado e era um militante político do Partido Comunista Brasileiro, do PCB. E ele, é lógico, estava fazendo ali o seu proselitismo, levar para ficar sócio do sindicato. Me levou, depois de explicar um pouco por cima o que era ser sindicalizado, para que servia o sindicato, me convida para ficar sócio. Aí eu fico na hora, fico sócio e tal, você vai pagar uma mensalidade por mês e depois você vai ser um dos nossos aqui para ajudar a gente a fazer o trabalho. Tem muito problema lá na Sambra. Topa ali, topo. Então seu papel agora é me ajudar a pegar aquele pessoal todo para poder fazer sindicalização. Aí dentro de 3 meses nós sindicalizamos 480 pessoas, quase a totalidade do Piausado nós sindicalizamos. Aí começou a fazer assembleia e levantar os problemas que estavam na fábrica. Então foi levantado logo qual que era a carência que o pessoal foi levantando. O salário não era bom, não tinha, o serviço era muito sujo, você botava uma roupa agora, daqui meia hora você estava imundo e você tinha que ficar a semana inteira com aquilo. Para lavar aquilo era a maior dificuldade, que era óleo, era graxa e tudo. Então, gastava muito dinheiro com roupa. E o sapato também. Foi daí que foi feita uma reivindicação de cobrar da empresa roupa para trabalhar e sapato para trabalhar. E aí foi as primeiras botinas que eu me lembro que foi adquirida, botina mais firme e tal, para poder trabalhar. E nós ganhamos, aí fez a reivindicação para a direção da empresa, aí já foi a diretoria que foi lá levar as reivindicações, o hall de reivindicação, e foi levar e depois foi negociar. Eles disseram que não podia, que a situação não estava boa e tal, pá. Aí disse que ia estudar e tal, e a gente entrou em greve, primeira greve que eu participo na minha vida. Na hora que faz a greve, aí a firma tinha muito pedido para poder entregar o seu produto, os óleos e tal, aí ela negociou. Que ia dar 2 macacões cada 6 meses, 2 botinas cada 6 meses, insalubridade e periculosidade. E se comprometeu a fazer um restaurante para nós. Porque até então nós levávamos nossas marmitas, esquentava numa chapa com areia em cima e fogo embaixo, botava aquela marmita em cima da areia, quente, e esquentava, se comia sentado na beira das paredes, onde passava rato e barato e tudo mais. Bom, a partir daí foi feito o restaurante. Então foi uma vitória que mudou a vida mais de 100%. Então um trabalhador que ganhava 1.000, com a insalubridade e tudo, ele passou a ganhar 2.000, entendeu? Então foi um avanço. E além disso,
as condições de trabalho, o que melhorou um pouco aquela roupa, o sapato e assim por diante. Bom, aí eu trabalhei até outubro de 64. Aí quando foi outubro de 64, eu fui mandado embora. E quando veio o golpe militar, em mês de abril, 31 de março, né, mês de abril, veio o golpe militar que interviu nos sindicatos. Eu já estava fazendo a escola do Partido Comunista também, que foi o segundo passo. E também era na Lapa também, a subsede do partido. Mas você é mandado embora da Sambra por conta da sua atividade no sindicato? Eles não me disseram que era por isto, né? Mas até a porque, tua percepção? Na minha percepção era porque esse amigo, o Arthur, que foi quem me levou, que me introduziu, que eu devo muito a ele, que me levou que era o militante do PCB, eu nunca mais via na minha vida. Então eles associaram, como eu fazendo parte também do movimento sindical e ligado a essa pessoa, eles mandaram a mim mais todo aquele pessoal mais linha de frente, mandaram embora, né? Ao ser mandado embora, eu fico uns dias parado e arrumo serviço na Cobrasma. Aí eu entrei na Cobrasma em dezembro de 64. Aí trabalho até junho, por aí, de 67. Né? E na Cobrasma, eu não tive assim uma atuação política, porque eu não tinha tempo, tinha que fazer muitas horas extras, e a minha família, meu pai havia morrido nesse tempo, e eu já era casado, já tinha minha primeira filha, e aí minhas irmãs, minha mãe empregada doméstica, e eu tinha que me rebolar para poder somar, para ajudar todo mundo ali, para não passar fome. Nós morava todo mundo, eu, minha mãe, minha mulher e minha filha, numa casa de um barraco de 3 cômodos. Então eu não cheguei até a ficar só de sindicato, mas eu não cheguei assim a ter uma vida mais ativa aqui, certo? Aí depois, em 67, eu saio daqui e fui trabalhar em São Paulo. Trabalhei umas 3 fábricas lá, depois eu entrei para o Senai. Fui fazer caldeiraria no Senai. Até então, eu era peão. Nesse período, em 68, tem uma comunidade cristã na Vila Holanda, que quem cuidava era da igreja católica. E a liderança, os padres, era padre operário nessa igreja. Padre que trabalhava nas fábricas. E aí eles tinham um ritmo que era os núcleos da comunidade. Cada 10 famílias tinha um núcleo. E esse núcleo você rezava o evangelho, fazia orações e discutia a solidariedade entre nós e a comunidade como um todo. Tinha dezenas de núcleos ali no bairro, ali, sob orientação dos padres operários, que pegava um pouco uma visão mais evoluída da igreja, que não é você ganhar a vida eterna, que tem o paraíso depois que morreu, mas a vida do ser humano tem que ser melhorada aqui nessa terra. Então, com essa filosofia, diz que Jesus Cristo, segundo eles fomos estudar, não queria a vida da gente só depois que morria, né? Queria a melhoria, a salvação lá, porque a coisa tinha que mudar a partir de agora. E para mudar a partir de agora, nós tínhamos que se mexer, tinha que lutar. Era uma visão diferente daquela que daquela você tinha igreja conhecido. que eu tinha no Paraná, tá certo? Que eu tinha no Paraná, na igreja católica de lá do Congregado Mariano, que era só orar e só rezar e assim por diante, né? Eu queria puxar um pouco de uma coisa que eu me lembrei agora, que foi muito importante, que quando eu, na igreja, até eu fiquei chateado com a igreja, quando eu, na escola do Partido Comunista, eu comecei a aprender a exploração do homem pelo homem. E eu fiquei revoltado, e fiquei chateado com a igreja, porque a igreja, sabendo disso, bateu no comunismo, que deve ter seus problemas, mas, por outro lado, luta para que o cidadão tenha uma vida melhor também, né? Isso não falaram, né? Aí eu fiquei chateado. Portanto, para mim poder ir para a igreja aqui, que a minha cunhada Ione quis me levar, e me levou, e eu não queria ir.
porque eu lembrei dessa sacanagem, tá certo? Porque lá o estudo mostrava uma coisa que para mim era importante, né? E aí, quando eu dialogando com o Arthur, ainda lá na Sambra, ele falou assim, conta para mim um pouco como é que era a sua vida de lavrador, sem terra. Aí eu fui dialogando com ele. Até falei, ele falou assim, e a vida social? Eu falei, era jogar futebol, diversão era pescar, fim de semana, quando não estava jogando bola, ia pescar, e domingo de manhã na igreja, depois à tarde ver futebol ou pescar, e fazer a parte da igreja. Ele falou assim, então era interessante e tal, né? E aí eu contei para ele do congresso eucarístico que eu estava falando atrás, como é que era a coisa. Aí ele falou, como é que é? Aí eu falei para ele, e aí eu disse para ele, eu queria até que você me dissesse para mim, que eles falaram que essa coisa do comunismo em Cuba, na Polônia, na Rússia, que tem as lideranças deles do mal lá, e aqui no Brasil tem os associados deles, que aqui é Miguel Arraes, Apolônio de Carvalho, Luiz Carlos Preste, Gregório Bezerra. Eu gravei tudo o que o padre falou. Aquele antropólogo que morreu, que era amigo do Brizola, que foi vice-governador, Darcy Ribeiro, o cara falou esse nome e eu fui anotando tudo. Então, ele falou, aí eu falei isso para ele, aí ele deu risada, né? Eu falei, por que você está dando risada? Ele falou assim, não, vamos caminhando que você vai ver muita coisa. Estou achando interessante essa conversa com você. Eu quero mostrar para você o inverso da coisa. Foi daí que ele me levou para a escola do partido e diz assim, você não acha justo que o homem, o ser humano que trabalha, ele tem que ter uma vida digna, e você já notou que a gente tem uma vida de escravo? Só o patrão pode tudo e a gente não pode nada, tá certo? Onde você mora? Eu moro no barraco lá na periferia. E você sabe onde mora seu patrão? Eu falei, eu não sei. Pois é, nem a casinha do cachorro dele, até a casinha do cachorro dele é melhor do que a casa que você mora. Você acha justo isso? Então é isto que também a igreja lá não mostrou para você. Porque de uma certa maneira a igreja, a estrutura da igreja ao longo da história foi mancomunado com essa gente que explora nós. Bom, aí, a partir daí eu volto, aí a Ione conseguiu me levar, voltando aqui para a Leonardo, me conseguiu levar para a igreja. Ela me levou para a igreja, ela me levou para uma reunião de núcleo na casa dela e ela falou assim, vai vir um padre francês, eu queria que você deixasse um pouco a raiva de lado e viesse ouvi-lo. Era o padre Pedro Vautier. Aí eu achei assim fantástico, né? Porque quando eu fui falando para ele as coisas, a maioria daquilo ele concordava comigo, inclusive sobre o papel da história da igreja. Aí ele também foi me dizendo o seguinte, não, mas eu vou mostrar para você que da própria igreja tem setores, tem pessoas, tem figuras que trilhou um outro caminho, um caminho mais social, um caminho mais de falar a verdade, que a vida nossa, a melhoria de vida tem que começar agora, não é só ficar no sofrimento para depois ganhar a vida eterna, não é assim. Jesus não quis isso. Aí eu aí entrei para a igreja, fui para a comunidade. Até porque, uns 20 dias depois que eu fiz essa reunião com ele, estoura a greve da Cobrasma, e ele era operário aqui da Braseixos. E aí, junto com Joaquim Miranda, João Joaquim, o Tigrão, Zé Ibrahim, enfim, essas companheiradas toda, ele como operário, o dever dele era entrar na greve. Mas ele era estrangeiro. Então, quando prenderam a liderança da greve, ele foi preso junto. Aí o Gami Silva determinou que ele fosse expulso do Brasil. E eu vi na comunidade, foi uma comoção na hora que esse homem foi com a polícia lá para poder fazer as malas e ir embora. Foi uma choradeira, o bairro inteiro chorando por causa da ida do Pedro Vautier voltando para a Europa. Ele abraçando as senhoras, os senhores, as meninas, as crianças e tal. E aquilo, aí eu falei assim, não, é aqui que eu vou estar. A partir daí eu comecei a fazer a militância na igreja.
Aí Você sabia, naquela época, você sabia o porquê que ele estava sendo expulso? Porque como que foi essa questão do golpe para você enquanto era um operário ali de chão de fábrica que estava descobrindo a sua questão de classe? Então, que a coisa foi indo por etapa, né? Primeiro que esse conhecimento que eu tive na Sambra me colocou num patamar, aí veio o golpe, aí eu me lembro de eu chegando em casa, botando fogo em todos os jornais, todo o material que eu tinha, que foi orientado para fazer. Depois, nesse momento aí foi um sofrimento grande, porque ficou vários dias a televisão, a rádio, só mostrando aquela musiquinha que eles diziam que era música revolucionária da ditadura. E cada vez que entrava aquela musiquinha era para falar de uma desgraceira que eles tinham feito. Prendemos um terrorista, prendemos um comunista, não sei o que e tal, né? Lá na Bahia, lá em Pernambuco, não sei o que, aquilo foi aqueles dias bravos assim, sabe? E aí, esse meu amigo nunca mais eu vi, fiquei na minha. Aí quando eu entro na comunidade lá, aí a gente refletia um pouco, porque eu já estava com operários, com trabalhadores que tinham uma visão inclusive mais evoluída que a minha, que é o caso do companheiro Zé Groff, do João Cândido, e aí a gente passou a refletir, tá certo? E aí eu entendia claramente, respondendo a sua pergunta, por que ele foi mandado embora. E por que todo mundo estava sofrendo e penando. Eu comecei a compreender isso, tá certo? Aí eu fico aí na comunidade, aí chegou um momento que o padre Domingo Barbé faz uma reunião para ver, dizendo que chegamos à conclusão que o nosso nível de vida era muito baixo, precisava melhorar as condições de vida. E uma das coisas era ter uma profissão. Eu não tinha profissão, era um ajudante. Foi daí que criaram-se na igreja, lá no salãozinho social, nós criamos uma escolinha de formação de português e matemática para que nós pudéssemos ter base para poder passar para aprender a profissão no Senai. Senão, eu já tinha ido no Senai várias vezes, não passava nem na hora da escrita, aquele teste eu consegui passar. Aí ficamos lá nessa igreja fazendo esse curso todo dia à noite. Me lembro que até hoje o Norberto, eu, o Luiz Carlos e outros, depois quando teve a inscrição no Senai, nós todos entramos para o Senai. E sabe quem que dava aula para nós lá? O companheiro Diogo, o companheiro Marco Martins e o Zeca, né? O Zé Arnaldo. O companheiro Jorginho conheceu. Deram aula e a gente foi para o Senai, aprendemos a profissão e a vida ainda melhorou ainda mais. Quando eu estou no Senai, eu estou trabalhando numa empresa metalúrgica da família Hermílio de Moraes, a Atlas, aí no Jaguaré. Eu viro caldeireiro antes de terminar o curso. Termino o curso em 71, eu venho e faço o teste na Blomboveri, que era um sonho que eu tinha de trabalhar. Entro na Blomboveri já como um operário que tinha uma visão de um militante. E também fazia parte, nesse momento, além da comunidade, fazia parte da Frente Nacional do Trabalho. Que ano? Isso foi no ano de 71. Já em 71? Já em 71. Depois da greve? Depois da greve. Eu me lembro que ficou um marasmo de 68 até setembro. Aí eu entro em 71 lá, e aí tem coisa assim bastante interessante historicamente falando. Quando a gente fazia o teste, né, fazia a ficha, fazia o teste, quando eu passei no teste eu não sabia se eu ia falar quando o chefe me falou, as minhas pernas parecia que eu não tinha condições de eu andar até o recurso humano para ir levar a carteira, de tanta alegria, porque significava meu salário aumentar em 3, certo? Porque era multinacional, eu sabia. Eu era praticamente um caldeireiro ajudante, aprendiz, passava a ser caldeireiro B. Aumentou em 3 meu salário. Aí eu fui para lá, aí levo a Boa Nova, que chamava a linguagem nossa lá, a Boa Nova para a comunidade. Aí passamos lá até 11 horas da noite dialogando e eu dizendo para eles como é que foi o trabalho, a entrada, como é que foi e tal. Aí eu me lembro da orientação da comunidade,
Nessa conversa já tinha o João Joaquim, Joaquim Miranda, que o Joaquim Miranda não era da comunidade, mas era a área próxima e estava sempre com a gente. Você vai ter que entrar lá, tudo que você sabe, questão social sobre reivindicação, você vai ficar quieto no momento, vai deixar a poeira assentar, vai fazendo o trabalho, vai ganhando a vida e chega a hora, o momento certo da gente começar a se mexer. Até porque eu contei para eles que durante 3 dias tinha o curso de integração na empresa. Quem ministrava o curso de integração, entre eles, na parte de segurança, era o coronel Chirandello. O coronel, ele era, naquele tempo, as empresas grandes, até por causa da segurança nacional, contratava esses militares para ser o chefe de segurança, ser o chefe das guardas e tal, para poder cuidar da segurança da empresa. Mas não era só a segurança de nego roubar ou coisa parecida, era segurança ideológica, política. E aí ele começou a fazer a palestra para nós, tinha uns 150 operários. Aí ele começou falando, olha, eu vou dizer para vocês que nós estamos vivendo um momento difícil no nosso país, porque nós estamos dando cabo, estamos procurando liquidar os terroristas, os comunistas, e papapá, papapá. Portanto, a tática deles agora é se embrenhar dentro das fábricas, misturar no meio dos operários, fazer a cabeça para poder fazer os seus partidos clandestinos e para poder fazer a tal da Revolução Socialista. Se vocês encontrar gente desse naipe, vocês me avisa qualquer força policial que nós vamos pegar. E para melhorar ainda, para vocês ficar sabendo como é que vocês fazem isso, tem mais um setor que é mais pernicioso ainda. E aí desenrolou um cartaz grande com foto de dezenas de companheiros procurados, chamados de terroristas. Tá certo? Se vocês verem qualquer pessoa dessa, dentro da Promovelli, ou na cidade, em qualquer lugar, vocês denunciem que é terrorista e esse pessoal tem que ser preso. Mas não era só ser preso, que na comunidade a gente ia fazer reflexão, sabia do que se passava dentro dos porões das cadeias. Era tortura, era estupro, era todo tipo de violência, né? Aí eu ouço aquilo ali, aí quando eu cheguei lá na comunidade, que eu fui falar essa coisa, os padres perguntou assim, e nessa hora, desculpa. Toma água. O que você sentiu nessa hora? E disse assim, ó, uma revolta, uma indignação, uma tristeza e uma impotência. De ouvir o cara falar aquilo dos companheiros e saber que os companheiros passam e eu não poder falar nada, ficar quieto. Aí disseram, é isso mesmo, você fez certo. Eu falei, fique quietinho que só torci no saco. Esse linguajar era do interior, né? Para dizer que está bem paradinho, né? Bom, a partir daí eu fiz, aí a comunidade me orientou, disse, qualquer coisa a gente refletia no grupo da comunidade, essas coisas que a gente ia vivendo. Na casa, a vivência, o marido, a esposa, os filhos, como é que educa, as dificuldades que ia sentindo, a doença e tal, no trabalho, na condução, a gente refletia na comunidade, dentro do critério do ver, julgar e agir. Primeiro a gente vê a situação, aprende a ver, depois julga e depois age. Isso aí para mim foi um patamar importante na minha vida, que a gente leva isso até hoje, né? Quer dizer, aprender a refletir sobre a nossa vida aqui nesse mundo, né? E os passos que vai ser dado, você pensar ele, você não saía a torto e a direito. E no meio desse pessoal que ele mostrou no cartaz, tinha o pessoal da greve de 68? Ou era falado nesse pessoal? Tinha. O Zé Ibrahim, o Zé Ibrahim não estava porque ele já estava fora do país. O Roque também já estava fora do país, mas estava Espinosa, por exemplo. E depois eu venho conhecer
familiares daqueles que estavam presos, né? Porque era gente do Brasil inteiro que eles mostraram no cartaz, né? Alguns eram aqui da região, mas outros eram do Brasil ou fora, tá certo? Eu não tenho certeza, me parece que o Espinosa estava. Aí eu trabalho lá e aí faço, como eu estava na Feira Nacional do Trabalho, aí eu já conhecia o Toninho 38º, que já era mecânico lá. Aí nós fizemos amizade com ele e logo fizemos amizade com o Geraldo Ferreira, que é o Geraldo da Zama, o professor Geraldo. E aí nós começamos a fazer um grupo de fábrica clandestino, porque naquele tempo, aqui nesse sindicato, estava um companheiro, Enes Amorina, que era o presidente, que naquela greve de 68, ele tinha sido, antes da greve, o Zé Ibrahim tinha ganho a eleição dele. E entrou com uma diretoria nova aqui, uma diretoria mais arrojada. E o Enes ficou fora. Aí, com essa coisa de 68, a greve de 68, eles tiram o Zé Ibrahim e a diretoria e logo em seguida trazem um operário que era de um círculo de discussão que eles tinham, que era um pessoal conservador, chamado Roberto Unger. Ele está aí, o nomezinho dele deve estar aí nas histórias do sindicato. Ele vira o presidente do sindicato. Aí ele fica uns meses de presidente do sindicato e logo em seguida faz um rearranjo, o Enes Amorina junto com a Frente Nacional do Trabalho, e monta uma nova diretoria de chapa única, e o Roberto Unger não fica como presidente, mas ele fica como tesoureiro. Aí teve a eleição de 72, depois de 75. Em 75, a Frente Nacional do Trabalho me indicou para mim ser um dos diretores do sindicato aqui, né? E nessa diretoria teve assim passagem interessante. Porque havia o Enes Amorina era uma pessoa, um homem muito bom, era um homem legal, um homem bom. Só que ele era, quando via, e nós também era muito radical. Porque a gente aprendeu a questão do marxismo e tal, e a gente era muito radical e estava em voga no mundo, queria fazer tal da revolução. E o Enes Amorina só queria fazer um trabalho de melhoria, de ganho de salário, essas coisas todas. E ele não achava que, ele dizia, o peão não está vindo aqui para o sindicato porque a água não bateu na bunda, a hora que bateu na bunda ele vem. E aí eu dizia, não, nós temos que ir atrás, tem que trazer, fazer formação, e não sei o que, não sei o que. E nós tínhamos muita divergência, eu e o Enes, e o Toninho também, e o Jaci. Era 3 na diretoria só, mais à esquerda. Aí chegou um dia, em 76, que o general, me parece que era o General Geisel, ia ter o dia 7 de setembro, e ele fez uma reunião aqui por lá do Imbu, com os dirigentes sindicais, e convidando a eles que no dia 7 de setembro, quando fosse fazer a marcha parada militar, que o sindicato pudesse estar junto nessa parada com os militares. Aí o Enes Amorina vem de lá todo animado, achando que era uma grande vantagem. Trouxe essa discussão para a diretoria, que era para esse sindicato também ter um carro alegórico do sindicato de Osasco, no Anhangabaú, marchando junto com os militares. Aí eu disse, olha, eu discordo. Eu discordo porque não é isso que temos que fazer. O papel do sindicato não é mancomunar com o governo, nem muito menos um governo ditatorial, uma ditadura militar. O dia 7 de setembro é o dia de comemorar a independência. E eu pergunto qual a independência que nosso país tem e a classe trabalhadora, que independência ela tem. Além do mais, o que se corre nos bastidores desse país. Portanto, eu sou contra. Aí ficou só eu e o Toninho e o Jaci contrário que o sindicato fosse fazer parte da parada militar. Passamos o dia todinho brigando assim dentro na diretoria. Quase que apanho esse dia. Mas aí eu disse para ele assim, ó, se você levar a nossa categoria para fazer esse papel ridículo,
nós vamos se rebelar publicamente. Nós vamos fazer um jornal, um papel escrito e vamos soltar na categoria. Não vai acontecer nada, mas vai ficar para a história do papelão que você está querendo fazer com nós aqui. Tá? Aí ele pensou, né? E aí ele foi dialogar com outras pessoas, disse, é melhor não, porque vai criar um problema aí e tal. Aí a gente não marchou. Mas a capital lá, o sindicato lá, o Joaquinzão e o Malvese, eles foram para a avenida e nós vimos lá o Malvese passando, dando com a mão e tal, né? Então ele teve essa passagem aqui nesse sindicato, né? Aí quando foi em 77, eu racho a diretoria e lanço uma chapa de oposição. Onde eu encabeçava essa chapa de oposição. E eu, Toninho e o Jaci. Aí juntamos uma turma boa aí e fizemos a chapa. Só que nós perdemos a eleição, porque você não podia fiscalizar as eleições. Você não podia... como é que você faz uma eleição onde você não pode ter os mesários na eleição? Você podia ter, mas desde que o mesário fosse da categoria e trabalhando. Como é que você vai conseguir um operário que está trabalhando? Primeiro que o medo que tinha ficado de 68 estava muito grande ainda. Ele estava muito latente nas empresas. E o operário que fosse mesário da oposição, ele ia perder o emprego depois. Aí não podia nem andar nos carros para ir levar as urnas até a fábrica, mas não podia. É lógico que você não ganha eleição desse jeito. Aí perdemos as eleições. Aí, começo de 78 eu saio da diretoria, perdi, tudo bem, tá legal. Mas tem ainda um ano de segurança no emprego, que era depois que você saía da diretoria, você tinha mais um ano. Então eu tinha esse ano de segurança lá. Nesse ano de 78, começa a brotar no Brasil as chamadas greves de 78. Que foram greves que nasceram, todo mundo sabe, que diferente das greves que tinham até então no passado, que era de piquetes, que saía do sindicato, assembleias e tal. Não. De repente a empresa parou. A primeira a parar foi a Scania, lá no ABC, Scania Vabs, e o pessoal entrou para trabalhar, picou o cartão e não ligou as máquinas. Aí o patrão queria negociar, mas não tinha com quem negociar porque ninguém queria se aparecer como líder. Aí foi daí que entra a figura Lula, e a diretoria do sindicato. Aí perguntaram para o Lula disse, eu vou lá ver, né? Por que os trabalhadores decidiram fazer dessa forma? Porque se os sindicatos assumissem, chamassem a greve, a ditadura ia direto neles e caçava. Como ela nasceu dentro da fábrica, eles eram obrigados a procurar o sindicato para fazer interlocução entre a fábrica, os trabalhadores da fábrica e a diretoria da empresa. E os acordos eram fechados, a maioria deles na DRT. Aí o Lula, foi daí que começou a aparecer, porque o Lula ia naquelas assembleias, a fábrica inteira, imagina, a Scania, parece que tinha 4.000 trabalhadores, reuniu todo aquele pessoal ali, e ele ia falar para esses trabalhadores, né? E aí a imprensa começou a publicar. Até então, coisa do sindicato não aparecia, nem jornal, nem rádio, nem televisão, não aparecia. Ditadura não deixava aparecer. Nesse momento começou até a televisão mostrar que os sindicatos, os trabalhadores estavam fazendo movimento. Aí Lula faz um acordo lá, essa fábrica faz um acordo da reivindicação que estava fazendo de 80% do que estava pedindo. Aí, quando eles fazem o acordo lá, parou a Toshiba em São Paulo, na capital, em outra cidade, que é a capital de São Paulo. Parou a Toshiba e o mesmo processo, né? Depois da Toshiba, na semana seguinte, parou a Promovelli, nós organizando ali a Promovelli. E foi até o dia 21 de junho de 78. E também nós conseguimos ali uma vitória extraordinária. Também foi um processo muito legal
de aprendizado e de ver concretizado na prática uma série de coisas que você vinha pensando, né? Porque tinha lei que proibia a greve, e aí de repente você não podia fazer greve, e aí chegamos à conclusão seguinte: como é que nós vamos romper com a lei de greve? Fazendo greve, né? E essa greve diferenciada para poder livrar a cara das diretorias do sindicato. Aí paramos a Brombovelli, e aí são detalhes interessantes, porque nós tínhamos um grupo de uns 15 pessoas lá dentro, de vários setores, e aí, mas uma coisa é você falar, vamos fazer isso, dessa forma, assim, assim, assim. Outra coisa, na hora que está chegando a hora da vaca beber água. Marcamos uma greve para as 15 horas, naquele dia, e fizemos um tal do mosquitinho. Isso não era o sindicato não, nós fizemos. Um papel desse aqui em 4. Então daqui dava 4 mosquitinhos, estava escrito: companheiros e companheiras, segundo a situação da classe trabalhadora, vocês viram, já não tem a greve no ABC, que conseguiram tanto por cento, lá na Toshiba e tal, a nossa categoria aqui, a nossa fábrica também, nós merecemos ganhar mais, por tempo que ganhar mais e tal, portanto, nós estamos chamando vocês para as 15 horas pararem a produção e ficar parado até a negociação do salário, por isso, aí colocou as pautas da reivindicação. Bom, aí, e na Brombovelli, quando a gente ia trabalhar, logo de manhã, todo mundo que você encontrava, você cumprimentava, era um gesto bonito, você pegava na mão assim, tá? Se você não passasse com um companheiro ou companheira de manhã e não pegasse na mão, você estava sendo mal criado, mal educado, você tinha que pegar na mão. Aí nós chegamos à seguinte conclusão: fizemos 1000 desses mosquitinhos, aí eu levei esse mosquitinho, e para cada pessoa eu lá, aqui está 100 para você, põe no bolso, ou na bolsa. Cada pessoa que você vai cumprimentar, você enrola aqui na mão, você dá a mão para a pessoa e deixa o boletim, fala, leia e passa para frente. Aí logo de manhã, esse trabalho foi feito. Portanto, os 3.500 trabalhadores, todos ficam sabendo dessa coisa. Nesse período, como era uma empresa multinacional, grande, a imprensa queria saber, e como eu já tinha aparecido em muitos jornais, como encabeçador das 2 chapas de oposição, eu já tinha dado entrevista e tal, já tinha falado para os estudantes no 1º de maio e tal, aí queriam saber como é que essa fábrica tem liderança e ainda não parou. Aí vieram fazer uma entrevista com o coronel que comandava a segurança aí, o chefe de segurança. Aí ele disse assim, ele falou como hoje, assim, olha, não, essa fábrica aqui, os nossos colaboradores estamos em paz, aqui não tem esse negócio não, está tudo bem, a empresa paga bem, não tem problema, está tudo legal, estamos em paz aqui. Aqui até agora não tem nuance de nenhum problema. No dia seguinte a fábrica parou, às 15 horas. E aí, foi assim, deu dor de barriga, nervosismo, de saber, puxa vida, será que vai dar certo? Será que a pessoa vai chegar junto? E pá. Mas o trabalhador, quando ele bota uma convicção na cabeça, ele não tem papo, ele vai e faz. Quando ele está convicto, ele vai e faz. Aí logo parou, quando deu 3 horas, foi diminuindo o barulho, que era um barulho infernal dentro da metalúrgica. Foi diminuindo o barulho, foi diminuindo o barulho, foi diminuindo, a poeira foi sentando, e aí a gente foi respirando. Aí a tática era essa, cada um ia para... Porque a fábrica é muito grande, né? Você tem lugar de uma ponta a outra, dá quase 1 quilômetro, né? Aí, ó, fulano de tal vai lá na estamparia, lá nas mulheres, para saber como é que foi. E a preocupação era saber se as meninas iam parar ou não. Aí o pessoal foi, né? Foi, voltou. Ó, as meninas pararam mais do que nós, 100%, tá parado. A ferramentaria, tá parado. A usinagem está parada, a leve e a pesada. Então, zerou. Estamos ali. Daí a pouco foi só saindo gravatinha de dentro dos escritórios, a diretoria e tal, né? Procurar saber quem é que estava fazendo a greve. E por que estava fazendo a greve. Aí não tinha com quem falar. Aí vieram falar comigo, eu falei, também não sei de nada. E eles disseram assim, você não sabe o quê? Você sabe, com certeza você sabe. Eu falei, não,
nós temos um sindicato aqui que vocês podem procurar. E o sindicato, aí ligaram para o sindicato, o Enes Amorina veio. Aí fez as assembleias dentro da fábrica, até chegar o momento que 80% daquelas reivindicações foi ganho. Aí a gente colocamos para o trabalhador que era hora de parar. Uma luta você não ganha 100% da primeira vez, você vai por etapa. Né? E tem vários ganhos na luta, tem o ganho substancial e tem o ganho da consciência política, né? E da organização. Aí paramos, só que meses depois, então foi uma vitória importantíssima, uma alegria só, e depois outras fábricas aqui por Osasco foi parando. Vocês ficaram quanto tempo parado? 5 dias. O Brasil inteiro começou a ter, todas as empresas grandes começaram a parar, em várias categorias parando, né? Bom, aí, depois disto, eu estou trabalhando um dia, e aí já estava chegando novembro, que era a nossa data, dia da data base. Estava chegando, eu já estava organizando para poder fazer o acordo coletivo da categoria inteira. Aí chegou a empresa com uma passagem de avião que eu tinha que na segunda-feira embarcar para Recife. Eu vim trabalhar no Recife na manutenção dos transformadores e geradores de lá que ela vendia, então quando tinha que fazer reforma ela ia fazer. Mas eu, com 8 anos na empresa, nunca tinha ido trabalhar fora. E essa equipe de fora ganhava 60% mais, inclusive. Então aquilo era claramente para tirar de dentro da fábrica, né? Porque já tinha tido a greve anterior, eu comandei o processo, já porque eu tinha essa habilidade, né? Aí, aí foi feito, vim aqui para o sindicato, fui chamado uma plenária, uma assembleia, na sexta-feira. Aí tinha uns 800 trabalhadores. Isso está na imprensa, está no jornal, eu tenho lá guardado comigo o recorde do jornal. 800 trabalhadores. Aí tiraram, não, você não vai porque eles querem tirar você do meio da gente e tal, é uma astúcia da empresa, do nosso ponto de vista não vai. E fez a votação. 100% do pessoal disse que não era para ir. Aí eu voltei lá e disse que eu não iria viajar não. E com o peso do meu sindicato, da minha categoria. Bom, aí então você está despedido por justa causa. Mandaram embora sem direito. Aí eu trabalhei novamente a Assembleia e definiu fazer a greve na segunda-feira. Aí, quando é segunda-feira, nesse fim de semana, houve uma série de manobras e diálogo deles aqui com os generais de Brasília, de forma que quando vai na segunda-feira lá, se vocês dialogar com o Lacerda, o Reinaldo Sanches, eles vão dizer isso para vocês. Uma loca. De repente, dentro da fábrica apareceram dezenas de trabalhadores novos, de uma hora para outra. Que acho que não sabia ligar um torno, nada, mas estava lá, de macacão e tal. Era tudo agente infiltrado para não deixar a greve acontecer. Porque se a greve acontece e eu sou readmitido e fico dentro da firma, era um sinal importante, era um símbolo importante da luta dos trabalhadores, e isso não podia acontecer. Aí eu fui lá para a porta da fábrica de manhã, porque era para fazer a greve lá dentro. Eles não me deixaram entrar, fui para a portaria. Na hora que eu estou na portaria, chega uma viatura e faz a minha prisão. Me detém e me leva para ir lá para o 14º Batalhão aqui no 18. Aí me levaram para lá, mão algemada e mão algemada para trás. Você sabe que quando você algema para trás é bandido perigoso. Aí chegando lá, o major mandou tirar as algemas e me levou para falar com o coronel Salgado, que comandava aqui. Aí no diálogo que eu tive com ele, ele muito falante, e assim que eu entrei na sala, ele disse: "E aí, Zé Pedro, prazer em conhecê-lo. Você está botando a cidade em pavorosa aqui, não sei o quê, papapá. Estão fazendo uma arruaça muito grande, né? Senta aí, quer um café?" Mandou trazer o café e tal. Aí eu disse: "Não, nós não estamos fazendo arruaça nenhuma. Nós estamos fazendo uma coisa dentro da questão universal do mundo, que é o direito do trabalhador se fazer sua luta. Tá? O direito de greve é o direito
do trabalhador no mundo inteiro. Por que nós estamos... Fazemos a greve, não tem que entrar governo e polícia no meio. Deixa a gente fazer a greve, o sindicato vai, negocia com a empresa, vai até onde dá para ir, e aí se resolve. Não precisa, quem está fazendo esse alvoroço são as forças policiais, são o governo, né? Não é bem assim, tal, papai, vai para lá, vai para cá, que vocês não vão para... Não tem o Ministério do Trabalho? E o Ministério do Trabalho, naquele tempo, com as delegacias regional do trabalho, aquilo ali era só para forma na época. Aí eu disse, não, coronel, o senhor está por dentro das questões das suas tropas e tal. Mas lá dessa questão, nós sabemos muito bem, lá não funciona isso. A DRT não vai obrigar o patrão lá a me readmitir. A DRT não vai dizer para a empresa por que ela me mandou de uma hora para outra trabalhar no Recife. Não vai mexer com isso. Aí vai ter uma reunião à tarde, eu disse para ele, né? Vai ter uma reunião à tarde com a DRT, mas nós não estamos apostando nisso porque não vai acontecer nada. Aí ele disse, não, mas eu acho que tem que dar um crédito e tal. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, eu vou te liberar, você vai embora, depois você vai na coisa da DRT e depois você vem aqui me dizer, eu vou dizer para você que vai sair coisa boa assim. Eu disse, senhor, eu vou dizer para o senhor que não vai dar um passo. Mas eu vou, porque o sindicato vai lá e eu vou ter que estar mesmo. Aí ele brincou comigo assim, olha, não vai chegar lá, passar mercúrio na cabeça e dizer que nós te batemos aqui. Eu falei assim, o senhor não me conhece, o senhor não conhece a militância do movimento operário. É coisa séria, coronel, nós somos pessoas que têm palavra, que têm vergonha na cara, nós não trabalhamos com mentira. Estamos com a verdade, não pode acreditar nisso. Ninguém vai inventar uma coisa que não aconteceu. Essa coisa a classe trabalhadora não faz, não. Eu sei que tem setores por aí que faz, mas nós não fazemos isso, não. Quando um trabalhador sindicalista fala uma coisa, é porque aquilo é real, aquilo é verdade. Aí fui para a DRT, aí, não aconteceu nada, um monte de imprensa lá, virei celebridade nesse dia, né? Um monte de imprensa querendo televisão, rádio, jornal, querendo fazer entrevista. E o importante é que já estava tendo a luta de massa com essas greves, movimento estudantil, já começando a sair nas ruas também, já uns meses atrás já estava saindo, começamos a botar a cabeça para fora, né? Não era mais não tinha mais aquele pavor que tinha até então. Aí a televisão já estava cobrindo, aí terminou a DRT lá, tentou um acordo, a empresa disse que não tinha acordo, ficou por isso mesmo. Aí no dia seguinte eu fui lá cumprir com minha palavra, eu disse para ele que eu voltaria lá para falar com ele. Aí só que o pessoal dos direitos humanos aqui em Osasco, nós tínhamos fundado o Centro de Defesa dos Direitos Humanos aqui em Osasco, junto com o padre Barbé e o padre Agostinho, que foi um movimento, foi um trabalho que marcou a época também aqui em Osasco, o Centro de Defesa dos Direitos Humanos. Eu fui para lá para poder dar o esclarecimento e aí o Centro de Defesa tirou como encaminhamento do padre Agostinho, na hora que eu fosse falar com o coronel, ele ia junto. Aí eu me lembro como hoje, ele botou um terno, uma gravata, falou assim, Pedro, não se assusta não, que é assim mesmo que a gente tem que ir. Você vai do jeito que você quiser, mas eu vou ter que ir assim. E o padre Agostinho era bico duro, né? O cara falava firme. Aí ele foi comigo, aí o coronel, quem é esse senhor? Eu falei assim, que é o padre Agostinho, do Centro de Defesa de Direitos Humanos. Uai, mas o que? Nós estamos ferindo os direitos humanos? Trazer representante de direitos humanos? Eu falei assim, pois é, do que aconteceu aí, eles feriram sim. Eles feriram os direitos humanos sim. Ele falou assim, mas padre, o senhor falando isso, você dá muita asa para esse pessoal. A igreja não pode dar asa para esse pessoal, que eles vão começar a fazer a ruaça. Aí o padre Agostinho disse, olha, eu estou aqui em nome da Arquidiocese de São Paulo. Esses operários, eles fizeram as coisas de acordo com a cabeça deles, com a organização deles, com a consciência deles. E o que eles estão fazendo, a igreja é conhecedora da exploração que é feita em cima deles. Então nós estamos junto com eles. Nós só não pode estar junto na hora das bordoadas que eles têm levado nas costas, mas nós estamos dando apoio sim. Esse homem aqui é um membro da nossa igreja, um leigo, que tem uma história, que nós temos um respeito por ele e por dezenas de milhares por esse país. Portanto, a igreja, se ela já se
negou de fazer as coisas lá atrás, nesse momento a igreja está junto com os trabalhadores. Aí tá bom, pá, então tá bom. Mas e aí, como é que foi a DRT? Aí eu falei, como eu disse para o senhor, nada aconteceu. Eu fiquei sem meu emprego e aí é isso que eu venho dizer para o senhor. Agora, a partir daí, aí eu perdi o emprego. Uns meses depois, eles me chamaram e me pagaram meus direitos, inclusive os meses que eu tinha. Então, o negócio não era outra coisa, a não ser tirar de dentro da fábrica. Aí me pagaram a minha indenização, eu dei uma reformadinha na minha casa e tal. E a partir daí a coisa ficou muito difícil para o nosso lado, meu e mais outros trabalhadores, que era eu aqui em Osasco, era pessoas aí em São José dos Campos, era pessoas em Guarulhos, era pessoa no ABC, era pessoa em São Paulo, sofrendo as agruras dessa coisa da ditadura militar. Foi daí que eu vi o peso maior contra o trabalhador. Saí daí, levei meses para arrumar o primeiro trabalho. Aí eu vou trabalhar na Termatic, aqui no Piratininga. Comecei a trabalhar aí 15 dias depois, o salário, um quarto do salário que eu ganhava. 15 dias depois, o chefe chegou e disse assim, você pega as suas coisas, passa na seção pessoal, o escritóriozinho, que era fábrica pequena, e deixa a sua carteira para dar baixa, você está despedido. Eu disse, por quê? Vocês não gostaram do meu serviço? E o cara olhou para mim e disse, olha, você sabe o que é. Nós, inclusive, estávamos gostando do seu trabalho. Você é um bom profissional. Mas nós somos obrigados a te mandar forças superiores. Não tem mais explicação. Falei, tá bom. Aí, mais um tempo desempregado. Fui na mecânica em Jaraguá fazer teste, fazer ficha. Fiz a ficha. Olharam a minha carteira, pô, você levou na Bromovelli, Caldeireira Bromovelli, muito bem, vai ser bem-vindo aqui. Vou lá, faço a ficha, faço o teste, na hora de fazer o exame médico, o cara me chama lá e disse assim, olha, infelizmente as vagas fecharam, você não pode mais trabalhar aqui. Eu falei, mas o meu amigo ainda veio e fez ficha ontem. Não, nós não temos muita explicação a dar, acabou, a sua vaga está encerrada aqui. Aí foi aí numa meia dúzia de fábrica, não conseguia trabalho. Aí eu fui numa empresa lá em Carapicuíba, a Unideut. Não sei nem se existe a empresa ainda hoje, existe, né? A Unideut era da família Bortoloso, do Pedro Bortoloso. Lá eu entrei e fiquei 1 ano e pouco. Ele não me mandou embora. Mas logo em seguida ele me chamou e falou assim, olha, você é famoso, você é conhecido aqui, mas vai fazendo um trabalho aí, né? Eu fui fazendo trabalho, precisava muito de um caldeireiro especializado, fiz o trabalho. Aí tem a eleição de 81, para o sindicato, e eu encabeço a chapa de oposição novamente. Aí encabecei a chapa de oposição, e aí nós nessa chapa, nós fizemos um documento onde colocava na ordem do dia os avanços que nós achávamos que o sindicalismo brasileiro, as questões sociais tinham que acontecer. Fizemos um programa que foi de outra primeira vez, serviu de base para o Brasil inteiro, tinha gente que mandava pedir para nós aqui as bases que nós estamos discutindo, nós defendíamos lá pelo direito do trabalhador fazendo greve, o direito de melhorar as férias, montar uma central do trabalhador, tudo a gente colocou no programa. Aí eu teve as eleições, aí eu perdi a eleição para o Toschi. Aí já tinha perdido a outra para ele, novamente perdi essa aí. E aí eu fico desempregado, aí eu fui trabalhar na Dedini, em Piracicaba. Mas você ficou desempregado por conta da participação nessa eleição? Porque depois, porque aí eu termino a eleição, o Pedro Bortoloso me chama lá e disse assim, não vai dar para você ficar mais, tá certo? Eu não tenho as condições de segurar você mais aqui. O que ele queria dizer? Que ele estava sendo pressionado. Aí eu fico desempregado uns tempos, aí eu falei assim, por aqui eu não vou conseguir mesmo. Aí, a outra, eu fui na Vibro de Napark.
fiz o teste. Os caras ficam encantados, porque eu era de uma multinacional, né? Famosa como a Bromovelli, especializadíssima. Entro lá, os caras, o meu chefe vinha trocar ideia comigo toda hora e tal. Aí daí 45 dias ele me chamou e me levou lá no pátio e falou assim: Zé Pedro, você vai embora. Não pensa que é por causa de mim, não. Você, para mim, eu tiro o chapéu para o seu trabalho, sua capacidade e tudo mais. Tem uma orientação da diretoria aí que é para você sair da empresa. Você passa na assistente social lá, que era norma conversar com a assistente social. Aí eu cheguei lá, ele olhou minha ficha e tal, aí ele disse assim: você pediu aqui para nós. O seu chefe, eu fui perguntar para ele antes de você vir conversar, ele disse que você é um grande profissional, não tem problema, e você está sendo mandado embora. Eu sei que é por questões aí que eu não sei direito o que é. Aqui para nós, fala para mim, aqui como amigo, eu gostaria de saber. O que você faz assim que o pessoal tem tanto medo? Aí eu expliquei para ela, é porque eu luto com o interesse meu, do seu, do todo trabalhador, eu e mais milhares de trabalhadores por esse Brasil, nós luta por isso, né? Mas não pode, né? Pois é, Zé Pedro, eu não posso falar nada, além de você aqui, eu não posso, se você levar para frente, eu não vou sustentar. Mas houve reunião com gente de fora e depois dessa reunião pediram sua cabeça. Então é por isso. Aí tá bom. Aí eu entrei, depois de meses, entrei na Nortoff. Você nunca veio saber que reunião foi essa? Não sabia. Aí eu entrei na Nortoff, acho que tem até hoje, né? Trabalhei também, acho que 2 meses. Aí no dia 29 de abril daquele ano, que eu não me lembro o nome, tem tudo no meu processo, tem as datas, tudo. Aí, novamente, aí a moça do RH, me lembro como hoje uma moça loira, tinha até uma cicatriz no rosto, assim. Ela não lembro o nome. Aí ela também quis saber o que é que eu fazia, porque a mulher era muito sensível, né? Então, queria saber, sabe? Para ir fechando, né, na cabeça dela as coisas. Ela falou assim: Zé Pedro, olha, por que é que você está sendo mandado embora e tal, né? Eu falei assim: só pode ser isso, né? Teve reuniões aí, surdinas aí, tarde e tal, e depois dessas decisões saiu que o senhor tinha que ser mandado embora dessa empresa. Embora eu vi essa frase que era um bom profissional, mas não podia ficar aqui, tá certo? Aí, tá bom. Então, ainda ela brincou assim, ela olhou na ficha e falou assim: nossa, dia do seu aniversário, que presente está ganhando, hein, Zé Pedro? Pois é, mas faz parte da vida. E eu só não passei fome nesse período, porque imagina, fica 2, 3 meses desempregado, trabalha, arruma um serviço, fica 15 dias. Aí vai pensando em melhorar a situação, novamente desempregado, mais 2, 3 meses. Eu só não passei fome por causa da solidariedade dos companheiros e principalmente da Igreja Católica. Aí, quando foi... Isso foi de 78 até mais ou menos quanto? Esse problema para conseguir o emprego, para se situar, essa perseguição? Só para você ter uma ideia, em 1986, eu entrei na Vibrid, na Vibrid eu já falei, na Munk. A Munk era na Raposo, logo de, né, ali na Munk fazia uns braços mecânicos e as coisas todas, né? Entrei ali. Ali também estava sendo muito... Mas aí foi uma dedada do diretor do sindicato, da diretoria lá em São Paulo. Sei até o nome dele, mas não precisa nem colocar. Né? Ele foi lá e me dedou. Primeiro eu vi, quando eu cheguei um dia para trabalhar, ele estava fazendo uma assembleia na porta da fábrica e ele estava dizendo horrores dos patrões. Mas não é horror assim, com termo político, social. Baixo nível, xingando e dizendo: não tem dinheiro para dar aumento para nós, mas tem dinheiro para poder pegar as secretárias e ir para motéis. O sujeito falando isso. E aí depois pegou na política geral. Esse Ulisses Guimarães, que estava no tempo da Assembleia Constituinte, é um salafrário, é um bandido, é um sem vergonha e tal.
Aí quando eu vi ele na porta da fábrica, eu voltei e fiquei, vou deixar ele terminar, depois eu chego. Se ele me ver aí ele já sabia. Aí eu entro para trabalhar, os trabalhadores me chamaram de Seu Zé. Seu Zé, o que o senhor achou dessa fala do presidente, do diretor do sindicato falando isso aí? Eu falei assim, eu achei um horror. Eu tenho vergonha de saber que um cara desse já foi operário alguma vez na vida. Mas por quê? Eu fui citando para ele, né? A gravidade da fala dele, porque ele entra no xingamento, porque não tem conteúdo. Ele degrina a imagem da mulher, denigra a imagem da mulher. Não é toda secretária que faz isso. Se um dia fizer, se ela for obrigada a fazer, ela vai ter que lutar contra isto. E fica muito ruim falar uma coisa dessa. O aumento de salário não é dado por isso. A outra coisa é como é que ele trata o senhor Ulisses Guimarães. Você pode ter a discordância que tiver, mas é um democrata. Ele está procurando fazer, junto com os demais, fazer o país dar um salto de qualidade. E aí ele entra com um tipo de argumento desse. Bom, aí falei isso para eles. Aí no dia seguinte o gerente, o engenheiro, muito educado, me chamou para conversar. Ele, o chefe, falou, ó, você vai ter que ser mandado embora. Agora não pense que é porque nós não gostamos de você não, você é uma surpresa agradável para nós aqui. Primeiro que você ajuda a elevar o nível das pessoas aqui. Que o pessoal lá tinha gente que ficava muito com ódio da fábrica e fazia coisas ruins. Tinha gente que passava cocô nas paredes, no banheiro, levava as torneiras, era desse jeito a coisa. Aí eu reuni o pessoal, não gente, não é por aí, sabe? Não, aquele lugar do nosso trabalho, um lugar sagrado. Podemos entrar numa dessa, que vergonha, sabe? Que nós vai sofrer nós mesmos e tal. E isso, por incrível que pareça, a direção da empresa ficou sabendo. Então eles falaram assim, você cumpre um papel interessante aqui, mas infelizmente nós não podemos ficar mais com você. Houve aí coisa que veio de fora, a gente não pode. Enquanto o seu gerente está falando, eu gostaria que você não levasse para frente, porque eu não posso provar isso, mas tem forças de fora que tá exigindo que você não continue mais aqui na empresa. Agora, durante esse tempo todo, de 78 até 88, por aí, eu nunca, embora sendo perseguido, nunca deixei de fazer as lutas. Quando tinha qualquer greve, qualquer movimento, ia ajudar a participar de eleições sindicais, ia ajudar a organizar grupo de fábrica e assim por diante. E nas greves, muitas das greves, quando chegava a hora da greve, chegou vez a polícia ir na minha casa várias vezes me procurar. Aí a orientação que nós tínhamos é de que tinha uns modus operandi que eles ficavam na porta da casa do trabalhador, o líder, daquele sindicalista, daquele militante, esperando a hora que chegava para poder prender. E várias vezes ao chegar em casa eu via lá um carro parado perto da minha casa, né? Naquele tempo não tinha carro como tem hoje. Aí eu era obrigado, 10, 11 horas, já chegando às assembleias, aí saí, ir para a casa de amigos fora, a igreja, fui aqui para a igreja do Remédio, aqui, o seminário aqui. Umas vezes eu fiquei 3, 4 dias lá. O Monsenhor Claudemir era estudante nessa época lá, tanto é que esse dia eu pensei que ele nem lembrava mais disso, ele me falou disso, né? Ficava escondido. Outra hora eu tinha que sair para outros lugares, porque eles queriam me prender. Em 79 eu fui para a Europa representar esse trabalho de base do movimento sindical. Tem até uma brochura escrita, todos os passos nossos lá. E eu fui lá conversar com o povo, fui 2 vezes. Uma vez eu fui para falar das lutas sindicais, das oposições sindicais. Visitei a Itália, a Bélgica, a Suíça, a Suécia e a Espanha.
E depois da outra vez eu fui só na Itália, que fui no Congresso Internacional da Luta da Anistia para o Povo Brasileiro, lá em Roma. E aí eu fui junto com o deputado, advogado e deputado estadual, federal Ayrton Soares, e o advogado e militante político da esquerda, Luiz Eduardo Greenhalgh. Na primeira vez eu fui com Hélio Bombardi, sindicalista, Antônio Portela, o Ademir de Minas Gerais, para falar do sindicalismo. E isso era importante para poder levar um pouco a aspiração nossa aqui da dificuldade que nós estávamos vivendo para o pessoal lá fora. Nessa viagem eu visitei muitos sindicatos, visitei empresas, fábricas onde os trabalhadores tinham força lá dentro. Fui na Chrysler, por exemplo, na Espanha. Fui na sede da CFTT, discutir com a diretoria, da UGT de lá. Fui na Central Obreiras, das Comissões Obreiras, que no movimento sindical da Espanha tem uma figura lendária, que já morreu, que chamava Marcelino Camacho, que durante a ditadura Franco ele foi preso muitas vezes, muitos anos, na luta pelo direito do trabalhador e na luta para a melhoria de vida dos trabalhadores e pela democracia. E quando nós visitamos lá, ele estava num crescente da luta, que aí, no dia que eu visitei lá, o primeiro dia que ele estava atendendo na sede da Central Obreiras. Tive o prazer de conhecer essa figura extraordinária. E volto para cá para ajudar a preparar, junto com os trabalhadores. Nós tínhamos o Comitê Brasileiro de Anistia Setor Osasco, né, que toda cidade grande formava a subsede funcionava aqui, a gente se reunia na Coopergram, outras vezes aqui no sindicato, para discutindo a questão da anistia, para que voltasse, que tivesse anistia para os daqui e os que estavam lá de fora. Então por isso que eu fui lá fazer esse tipo de trabalho. E quando... uma paradinha, pode ser? Uhum. Pode ser? Uhum. Você quer que pare aqui? É.